Há pessoas que dizem que estudam 10 horas, 12 horas por dia, e eu tenho clareza de que essa não é a realidade da maioria dos estudantes que são aprovados em concursos. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre como é a rotina de um concurseiro da vida real, tá bom? Bora para a vinheta. Fala pessoal, hoje eu quero trazer para vocês essa estratégia que a gente está tentando visualizar, né, que é implementar no Rota Dirigida, que é justamente tratar a vivência do concurseiro real, tá? Com rotina real. E aí a gente vai vencer, né, sem essas 8 horas líquidas tão propaladas, que isso aqui é para estudante profissional que simplesmente brecou a vida e que tem a possibilidade, que aí são raras as pessoas que conseguem uma disposição, né, uma rotina, né, como se fosse de trabalho somente para estudar. E eu sei que aqui não é a realidade da maioria das pessoas que acompanham o nosso canal. E eu falo aqui, gente, para pessoas reais, tá? Então eu, sinceramente, eu tenho muita empatia com as pessoas que sobrevivem, né, que tentam otimizar suas vidas, melhorar suas vidas, e é sobre isso que a gente tenta tratar aqui no canal, tá bom? Vamos lá. O pós-edital, ela é uma equação de restrição. A gente precisa ter clareza disso. Então a gente vai ter aqui é de 60 a 70 dias, que é a média. Só que a gente, em relação a Transpetro, a gente está muito positivo nesse aspecto. A gente tem pouco mais de 100 dias de preparação. A prova é dia 29 de novembro, né? O que favorece a gente a tentar organizar e otimizar o nosso trabalho. Então, a gente tem um tempo líquido disponível, tempo disponível de aproximadamente 120 horas, né? Um curso generalista tem mais de 500 horas, então a gente precisa sempre ponderar essas contas, né? Então, geralmente, a gente tem isso, né? E aí eu tô falando aqui, profissional que tem 3, 4 horas por dia chorando, né? Para poder estruturar seus conhecimentos e tentar viabilizar a sua preparação em alto nível e chegar competitivo na prova. Porque fazer prova, todo mundo pode. Agora, chegar competitivo, eu tô falando aí de 5% somente do total de inscritos, né? Que chegam lá realmente disponíveis e dispostos a encarar a vaga que tem no edital. Então, há muitos cursos massas que são mais de 500 horas, gente. 500 horas é uma pós-graduação, né? Então, eu sei que há um empenho, o material é de fato de qualidade, mas a gente precisa otimizar esse tempo. E a virada estratégica é justamente o quê? Trocar o consumo indiscriminado por estudo guiado pela recorrência. E parece que tem uma galera que tem uma tara. Ah, tem que ter um comentário, tem que ter um simulado exclusivo e tal. Eu acho isso tudo fantástico. Mas quando você vem fazendo o dever de casa bem direitinho, que você está estudando há 1 a 2 anos atrás, lembra que tem pessoal aí que está falando que o edital da Petrobras vai sair desde 2024, né? Ou seja, tá com 2, 3 anos aí já e nada que desse edital sair, ainda tá a previsão aí prevista para esse ano de 2026. Então a gente precisa ter muita cautela em relação a isso. E não é a realidade de todo mundo ficar tanto tempo focado num único concurso. Então, por exemplo, tem muita gente boa que está saindo de um outro concurso, pleiteando a Petrobras agora, que é justamente aqueles caras que querem ver a oportunidade, né? Que é justamente uma das palavras que a gente precisa ter muito cuidado. Oportunidade. A gente tem que ter intenção, tá? Qual é a minha intenção? Eu quero passar no concurso da Petrobras como engenheiro de produção, né? Quero passar no concurso da Transpetro no cargo de engenheiro de produção. E aí, quando esse negócio começar a virar uma intenção, aí de fato você vai com tudo que você tem disponível para viabilizar isso. Então, menos volume, mais aderência à prova. Então, o método ele troca dispersão por um sistema de cobertura orientado. Então, o que é que acontece? Quando eu estou falando do cursinho tradicional, o que é que tem? Um foco teórico é o quê? Uma ementa acadêmica extensa, e aí muitos de vocês já têm um curso aí que tem uma pegada, por exemplo, tem a área de administração, de engenharia de produção, tem uma parte que tem de contabilidade. Simplesmente o cara prepara uma base de contabilidade específica para contabilistas, né? Para pessoas que querem entrar nesse universo. Ó, e eu não tenho nada contra, eu acho que se você realmente tem uma disposição, um tempo para aprofundar mais na teoria, eu acho isso fantástico. Mas essa não é a realidade que vai lhe aprovar. Então a gente precisa ter muita atenção até como a gente vai estudar, né? E aí o objetivo é esse da gente tratar nesse vídeo aqui. Então, a prática, listas genéricas e PDFs estáticos, muito cansativos por sinal. O objetivo é encher linguiça muitas vezes, né? O tempo médio
que a gente precisaria para depurar tanta informação. Aí tem o mapa mental, tem o resumo, tem o mapa, né, dos aprovados que já comentaram, que já marcaram os PDFs. Eu acho isso tudo fantástico, tá? Mas aí a preparação, ela precisa ter em média isso aqui, ó, 4 a 6 horas seguidas, e que você consiga, né, fazer um intervalo bem bacana para suprir isso, e não é a realidade de todo mundo. A cobertura é dispersa, né, no tempo disponível, ou seja, a gente que tem uma rotina de trabalho, eu já falei para vocês aqui, em média, o que eu tô falando de 9 horas, né, com almoço e 8 horas trabalhadas, fora o horário de deslocamento e o horário de saída. Então você precisa voltar para casa. Eu tô falando de 11 horas, de um total aí útil de, vamos botar, de 6 da manhã até 11 horas da noite, né? Então a gente vai ter um tempo muito exíguo para uma preparação. Então por isso que o Rota Dirigida do Transpetro, ele vai buscar o quê? A teoria cirúrgica orientada à cobrança, cadernos filtrados no TEC. A gente está considerando aqui uma rotina de 9 a 120 minutos, né? Adaptados, claro, à sua realidade, e 100% dos tópicos priorizados. Então, e aqui reitero, tá? Se algum dos cursos ainda não estão com as específicas, tenham calma, que vai sair tudo essa semana. Essa semana já a gente vai ajustar os ponteiros para garantir a vocês uma preparação, né, bem organizada para isso. A priori, finalizem a parte que já está proposta lá para vocês do conteúdo básico, que a minha ideia é o quê? Finalizar português, né, entre essa semana e a próxima, né, nas 2 primeiras semanas. Matemática e inglês a gente finaliza em mais 4 semanas, 4 a 5 semanas. E aí pronto, depois que você fez o ciclo inicial do conhecimento básico, foca totalmente a setembro, outubro e novembro só na específica, e focando, claro, no desdobramento, né, da revisão dos mais exercícios, né, bater exercício ponta a ponta, 1 a 2 vezes, né, da lista do TEC, para você ficar no sangue toda a estrutura da prova da Sebrasp, para garantir que você chegue realmente pronto para fazer uma prova fantástica, que é o que a gente deseja aqui no Rota Direção. Então a proposta, ela não reduz a ambição, ela só vai fazer o quê? Reduzir o desperdício de tempo, porque esse momento agora é focar na eficiência do nosso tempo. A gente tem pouco mais de 3 meses aí para garantir uma boa aprovação. Então a Sesgran Rio, ela recompensa a leitura técnica do padrão. Então a preparação eficaz, ela não tenta adivinhar a prova, ela aprende a reconhecer como a banca constrói a questão. E destaque: todos os nossos cursos preparatórios agora da Transpetro, ela vai ter justamente o romaneio de todas as provas que já foram aplicadas da Sesgran Rio. Então vocês vão justamente fazer, e aí eu oriento, né, que vocês façam isso, pelo menos uma prova integral por semana, para justamente você sentir na pele como foi a cobrança em processos anteriores. Nada de simulados, né, inventados. Não, não, não. Foca na prova. Pega a prova, elabora ela e garante que você realmente está no nível adequado para a aprovação. Então vamos lá, o que acontece? Ó? Literalidade, a cobrança da Sesgran Rio, ela é objetiva de conceitos, formas, normas e princípios de funcionamento. Recorrência, né, os padrões técnicos reaparecem em tópicos, operações e estruturas alternativas. Então, geralmente, ela tenta buscar um banco de questões muito adequado, e por isso que é uma das provas que são mais bacanas de fazer, né? Sesgran Rio é sempre uma complicação adicional, né? Porque a Sesgran Rio, no caso, na verdade, eu estou falando do Sebrasp. O Sebrasp é mais complicado, porque é certo e errado, mas a Sesgran Rio, ela já tem uma pegada mais técnica, mais alinhada ao dia a dia, né? O foco teórico é muito direcionado ao dia a dia, por isso que o nosso material, a gente sempre busca, né, trazer a realidade do operacional, né, da vivência, para que vocês já consigam, na leitura, compreender como é que aquele assunto vai ser produzido ou cobrado numa questão de prova, né? E aí eu trago para vocês aqui, ó, como ler uma questão. Então, o enunciado identifica o conceito técnico e a condição operacional solicitada. Alternativa correta: registra o princípio, fórmula ou norma que sustenta o acerto. 4 erros, então mapeie, troca de palavra, unidade, condição, princípio de operação, e aí são os distratores que vocês precisam aprender para garantir, para quem está estudando já português, está vendo que a gente está buscando justamente identificar os distratores, que são justamente aquelas palavras que levam a gente já a identificar qual é a questão errada. Então, uma regra de ouro é o quê? Aprender com as 5 alternativas é transformar a questão em mapa de cobrança. Então, por isso que praticando questões, tomando nota de como a banca cobrou, você vai ter noção de qual é a alternativa verdadeira, mesmo que você não tenha muito domínio de determinado conteúdo. Você já vai saber o caminho das pedras justamente pela prática. E o foco do Rota Dirigida, ele está buscando isso, né? Garantir que vocês façam o máximo de questões para garantir, vamos dizer assim,
o treino forte para chegar lá vibrante no dia da prova, com a certeza de que vai fazer uma excelente prova. Então vamos lá, a prioridade ela é definida pela arquitetura da prova. Então, uma estratégia ela protege primeiro a permanência, depois maximiza a nota competitiva. Então, a trava eliminatória é o quê? É os conhecimentos básicos, né? Que vão servir basicamente como um apoio na nota, na fase 3, né? Que é justamente quando consolida as notas. Mas a gente não pode se imiscuir, né? De executar o estudo organizado das matérias básicas. Aqui eu estou botando português e inglês para o nível superior, mas tem o português e matemática do nível técnico. E se vocês olharam o Rota Dirigida, vocês vão ver que a gente está indo do basicão, né? Justamente daquela potenciação, né? Frações, conjuntos numéricos, tudo isso mastigado para suprir uma necessidade que muitas pessoas têm nos seus anos iniciais de matemática. E é por isso que muita gente tem dificuldade com matemática por conta disso, porque não fez uma boa base. Então, a nossa proposta é justamente essa: pega do basicão que o edital pede e vamos até o avançado para garantir vocês uma formação sólida, né? E garantir que vocês cheguem lá realmente extremamente armados, né? Para entregar na prova o que ela vai propor para vocês. Aí vocês vão entrar, né, na base das ênfases, né? E aí vão entrar no diferencial competitivo, que é justamente a parte prática. Então, uma alocação inteligente de tempo, né? Então, a gente precisa eliminar riscos, consolidar a base e explorar o diferencial. Por isso que eu comecei logo pelas básicas. A gente elimina a básica logo nas primeiras semanas e vamos migrando para ficar somente na específica e depois ficar só ciclando o básico, né, junto com as específicas que a gente for consolidando. E fazer um rastreio geral pelo módulo inteiro da específica, um a um, para garantir que a gente vai chegar bem forte no dia da prova. A nossa ideia, né, do método de estudativo é transformar 90 minutos em rendimento. Então, a ideia é o quê? 25 minutos fazendo o quê? Leitura, o resumo, né? 50 minutos praticando questões e 15 minutos para a gente fazer o quê? Identificar pontos cegos. Justamente é para garantir o quê? Que a gente vai ter clareza acerca do nosso estudo e estudo de forma ativa, tá? Então, resolvendo questões, sentindo dor. Não é vendo o professor comentando, não é assistindo o vídeo do professor falando que você vai dormir. O objetivo é você encarar o problema de frente, é pegar as questões do assunto e resolver uma a uma. Cada ciclo de estudo, ou seja, você lê o PDF uma vez, vá para 20 questões no mínimo por tempo de estudo. Então, determine uma hora como básica para garantir que você vai fazer o primeiro ciclo, né, a primeira hora de estudo. Vai estudar, por exemplo, inglês, você vai ler o material de inglês, na sequência já arrocha para fazer suas 20 questões. Depois de 20 questões, você pode descansar, né? E depois entra na próxima disciplina, para garantir o quê? Essa ciclagem, garantir que você tenha contato com todo o conteúdo, né? Então, a saída obrigatória é o quê? Registrar a falha, ou seja, você vai identificar onde é que está sendo o seu problema, a causa do erro e, claro, ajustar o conceito e tomar nota. Toma nota como? Vai para um Anki, vai num bloco de notas do Google Docs, tá? Cria um Google Docs específico para cada disciplina e com isso garanta, né, que você vai ter acesso ao conhecimento topicalizado, ou seja, naquele tópico, qual era o ponto que apareceu em prova que não está previsto no material, por exemplo, ou que eu não tinha conhecimento prévio de cobrança de prova. Isso é muito comum e a gente só vai identificar isso resolvendo questões. Não adianta nada você pegar um PDF que vai estar extremamente ajustado aos interesses do professor, né? Que é justamente ele vai querer entregar o melhor de forma palatável para você. Mas isso não necessariamente é bom, né? O objetivo é o quê? É você realmente treinar num campo aberto, para garantir que você vai chegar na prova tendo clareza das nuances que são cobradas na banca, né? E aí você chegaria mais forte, que é o nosso propósito, né? Então, uma sessão de estudo, ela precisa terminar com evidência de aprendizagem. Então, estudar não é cumprir tempo, não é eu dizer que estudei 1 hora, 4 horas, 5 horas líquidas, isso não interessa, né? O objetivo é o quê? É transformar o esforço em diagnóstico, prática e ajuste. E aí nós temos o quê? Antes eu preciso o quê? Definir o alvo, né? Ou seja, selecionar uma unidade específica do edital e a meta é o quê? Estabelecer o volume de questões e o resultado esperado. Durante, executar ativamente, então eu vou revisar conceitos, normas e fórmulas essenciais, por isso que precisa de um resumo direcionado, né, feito por você, né, ou por um IA, ou qualquer coisa, mas desde que tenha uma análise crítica, e resolver questões e analisar as 5 alternativas que são disponíveis. Depois a gente vai fazer o quê? Registrar o ajuste. Então, falha, se eu errei, né, algum ponto específico, registrar lacunas, confusões de unidades e termos trocados.
Revisão, retornar às falhas em ciclos espaçados. Então, se eu tive problema, tomei nota. Quando eu for fazer aquela disciplina, revisar aquele assunto específico, eu vou avaliar minhas notas tomadas para garantir que a gente faça, né, um bom estudo e desempenhando bem. Então, a regra de ouro: cada sessão ela deve deixar uma evidência concreta, ou seja, questões resolvidas, erros classificados e um próximo ajuste definido. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ver a transformação total no desempenho de vocês. E lembrando, eu não estou falando aqui para aqueles caras que estão voando nos estudos, não. Eu estou falando para aquele camarada que está retomando os estudos agora, aproveitando a Transpetro, né, para sair da inércia que até então imperava, que você não tinha clareza, que a Petrobras era realmente uma vantagem, né, para você subir a sua carreira profissional, ganhar bem por isso, ser honrado com vários benefícios, levar a sua família, né, todo esse desafio, todos esses ganhos, né, que você vai receber, dar uma vida próspera de fato por meio do seu trabalho, a sua família, com mais dignidade ainda, né? Então tudo isso é importante para você ter quando for aprovado. Então a gente precisa aproveitar as microjanelas que existem em nossa rotina. Então, por exemplo, o tempo escasso ele deixa de ser um obstáculo quando cada janela já nasce com uma tarefa definida. Então vamos lá, rotina principal, noite ou madrugada. Então, teoria estruturada, bateria de questões para avançar o tópico do dia. Recuperação ativa, aí você tem a questão do almoço e transporte. Então você tem geralmente 1 hora de almoço, você almoça ali em 20, 15 minutos, né? E vai arrochar aqui nos flashcards, no caderno de erros que você deve ter no Google Docs ou algum material digital, né? Para garantir que você sempre esteja em contato com a disciplina. Lembra, a gente só vai abandonar os estudos quando a gente chegar no nosso querido cargo que a gente está pleiteando. Então, até lá, tem sacrifício. E esse sacrifício vai ser recompensado, como eu já falei para vocês. E a consolidação, né? E aí, o fim de semana é o quê? É simulado cronometrado, para testar ritmos, estratégia de controle emocional. Por isso que eu boto para vocês as provas, né, nos nossos projetos, justamente para que vocês possam praticar como a banca cobrou e ter clareza do que ela está cobrando para vocês. Então, regra de execução: defina a tarefa antes de iniciar a janela. A organização deve proteger o tempo de estudo, não consumir o tempo de estudo. E cada microjanela precisa gerar uma evidência. Então, tópico avançado, erro compreendido ou desempenho emitido. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Espero que sim, tá? E não esqueçam, tá, de deixar o like aqui pra gente, deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se aparecer o botão hypar, hype também, tá? Para garantir que o nosso trabalho está sendo bem direcionado para as pessoas realmente que têm interesse em passar nos concursos do sistema Petrobras. Seguindo o raciocínio, a gente vai voltar, adiantar aqui, semana, né? Vamos pensar na semana, ela vai operar como sistema fechado. Então, por exemplo, segunda-feira eu tenho um avanço, ou seja, eu vou fazer um ciclo de 90 minutos a 120, né, dedicado a um tópico específico do edital. Lembrando, 90 minutos, 120, é para um conteúdo específico para você depurar bem. O objetivo é você ampliar isso ao longo de sua jornada. Começa com 90, vai com 120 ali e vai chegando a 2, 3 disciplinas por dia que você vai sentir a diferença na sua preparação. E aí você desenha a semana todinha, tá? Se vocês tiverem interesse, claro, a gente pode fazer depois uma análise de cronograma real aqui para a gente poder organizar a nossa rotina. Eu posso abrir o meu cronograma para explicar para vocês como é que faz para garantir o quê? Que você vai bater todo o edital, tá? E claro, o concurseiro maduro ele vai converter restrição em foco. Então a rotina real ela não elimina a competitividade, pelo contrário, muitos que estão aprovados hoje na Transpetro, Petrobras, eles têm uma rotina pesada como a gente tem. Eles priorizam a qualificação, o estudo deles para garantir o quê? Uma boa pontuação e, consequentemente, uma boa posição no concurso. Então, a maturidade emocional, né? Estudar por compromisso com estabilidade, remuneração justa e futuro familiar, não por empolgação passageira. Então, encare isso aqui como um projeto que tem prazo determinado. Ou seja, você começou no dia 1º, no dia 12, né, de agosto, e esse projeto ele vai encerrar-se no dia 29 de novembro. Então, a gente tem aí pouco mais de 100 dias disponíveis para fazer a boa entrega no dia 29 de novembro. E depois disso, é só usufruir os frutos desse processo. Capacidade de foco. Então, proteger 90 minutos de concentração absoluta, enquanto o tempo livre não se perde em procrastinação. Abandona o celular, pega o celularzinho, joga do lado, deixa noutra sala, foca 90 minutos full na disciplina que você estiver trabalhando. Inteligência de execução, seguir um mapa pré-definido, sem tentar abraçar todo o conteúdo ao mesmo tempo. Então, consistência operacional supera a empolgação passageira. Então, a gente precisa justamente identificar
E esses passos aqui são básicos, e eu tenho certeza que muitos de vocês já praticam. Se você não tem praticado, né, como deve, o objetivo é conscientizá-lo para isso, porque o concurso vai ser bem concorrido, ele está sendo bem divulgado, consequentemente, vai atrair grandes quadros profissionais e muitos deles maduros. E a prova específica vai justamente reportar atividades e exemplos do dia a dia. Então, se você não fizer o dever de casa, que é justamente garantir a preparação consistente, e aí pode ser qualquer material. Existem muita gente boa no mercado que estão ofertando produtos bacanas. Aproveite o que você tem. O que você tem? Se você tem o que concursos, faça pelo que concursos. Se você tem um tech, faça pelo tech. Se você tem outro qualquer, não se exima de dar o seu melhor nesse material. E muitos deles têm até o projetozinho todo consolidado. Agora, só faça valer o investimento que você fez, tá? Se você pagou esses grandes cursões aí, que tem muita carga horária, tente se valer, tente organizar sua rotina de modo a conseguir garantir a execução plena de todo o edital do seu concurso e, com isso, viabilizar a aprovação e, consequentemente, a sua transformação profissional quando estiver no sistema Petrobras. Para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.